Boa tarde, irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, um dia muito importante para nós cristãos, data em que o Senhor Jesus reuniu os 12 para a Santa Ceia, a última ceia. E em meio à realização da ceia do Senhor, ele parou um pouquinho e foi realizar a cerimônia do lava-pés. E é sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos neste momento. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 13, e eu vou ler do 1 ao 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os irmãos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas a compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, como eu estava dizendo, hoje uma data importante. Foi realizado nesta data a última ceia do Senhor. Mas o tópico que nos chama a atenção nesta data de hoje foi a cerimônia do lava-pés, assim conhecida. Jesus interrompeu a ceia que estava
comendo junto dos seus discípulos e, cingindo seus lombos com a toalha, de posse de uma bacia com água, passou a lavar os pés dos discípulos. E ao se aproximar de Pedro, iniciou-se um diálogo, pois este entendia que, sendo Jesus o mestre, era humilhante lavar os pés de um servo. Porém, foi retrucado, dizendo que se não lavasse os pés, ele não teria parte com o Senhor. Ao que Pedro entendeu e disse: lava também mãos e cabeça. Examinando o texto, concluímos alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento, versículo 4 e 5, onde diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Irmãos, este primeiro ensinamento que nós tiramos é relacionado à limpeza, à purificação e à santificação para se sentar à mesa do Senhor. E por que lavar os pés? Entendo que os pés, literalmente, é a parte do corpo que está em contato com a terra e que conduz o corpo à imundície e ao pecado. Base bíblica para tal, vejo os versículos 10 e 11 desse texto que nós estamos lendo. Se não, vejamos. 10. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia que o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, a base bíblica que eu encontrei nesses dois versículos é a afirmação de Jesus, além de que o traidor seria conduzido pelos seus pés ao encontro dos que havia de aprisioná-lo. Fica muito claro assim para mim que os pés é o condutor do corpo para nos levar a todos os lugares. E neste caso em especial, para levar à mesa do Senhor, para a ceia com o Senhor. Eu entendo que nós devemos estar todos limpos. Outro ensinamento é versículo 7, que diz: respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. O que isso vem me dizer a respeito de discernimento e obediência? O mestre, através de sua palavra, procurou demonstrar a prática e o porquê da atitude tomada por ele, cabendo aos discípulos discernir e obedecer, sabendo que toda ação de Jesus era boa e agradável para o bem de todos, principalmente daqueles que preparava para ser suas testemunhas. Esta é a verdade, irmãos, que todo aquele que quer ter a honra de ser filho de nosso Deus e Pai, ele precisa se colocar em obediência aos ensinamentos passados para ele. E neste caso, Jesus estava tomando uma atitude de lavar os pés para servir como exemplo para aqueles homens aos quais ele havia escolhido para serem discípulos. E desta forma, somente discernindo
aquela ação de Jesus e também colocando a obediência para a realização dos seus passos seguintes. Terceira ensinamento que eu encontro nesta mensagem são dos versículos 13 a 16, que diz: Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Graças a Deus. Irmãos, humildade. Eu vejo aí humildade. Sendo Jesus o mestre, humildemente lavou os pés dos discípulos, executando grande ato de humildade. Fica o exemplo para os servos fazer uns pelos outros, para os outros maiores atitudes de se despojar de si mesmo em favor do próximo. Vejo que o Senhor está gritando conosco, que Ele usa este momento que nós estamos vivendo debaixo desse sol de meu Deus, nos dando oportunidade de praticar o amor, a compreensão, a amizade com nossos irmãos. Numa outra passagem, que está lá em Lucas 22 a 26, Jesus nos ensina que aquele que quiser ser o maior entre nós seja o menor, dando também uma lição de humildade para aquele que quer se colocar como o maior. Precisa ser o menor. Ele, dando esse exemplo, de sendo ele o mestre, lavou os pés daqueles que até então eram servos. Graças a Deus. Também, irmãos, eu ainda vejo um quarto ensinamento, e esse quarto ensinamento está no versículo 17. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Felizes os que compreendem. Esta é a compreensão que eu tenho deste versículo. Felizes os que compreendem. Uma bênção de Jesus aos que ouvem sua mensagem, a compreende e a pratica. Na prática para o bem da humanidade, na propagação das boas novas do Senhor. Ele está chamando essas pessoas de felizes, bem-aventurados. E estes formam um grupo, o grupo daqueles que estão com Jesus, o grupo daqueles que amam a Jesus, o grupo daqueles que Jesus os ama. E também vejo um outro grupo. O grupo que está representado nesse texto por Judas e os malfeitores que prenderiam, julgariam e crucificariam o Senhor Jesus e que hoje também estão entre nós no mundo, virando as costas para o Mestre, enganando as pessoas e seguindo todo malfeitor que é o anticristo. Meus queridos, nós somos chamados a amar, nós somos chamados a pensar, nós somos chamados a compreender a palavra do Senhor. E neste dia,
eu compartilho contigo esse texto de grande ensinamento. Que você fique com esse texto no seu coração, medite, saiba que lavar os pés traz para nós um grande sentido de humildade e que isso você possa aproveitar esses dias maus que nós estamos vivendo para desenvolver esses predicados que são predicados totalmente encontrados em grande abundância na vida de Cristo, no amor de Cristo e nos ensinamentos de Cristo. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa. Eu desejo a todos que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu lar. Fique com Deus. Um beijo.